Olha só, gente. Essa aqui acha que vai cantar segurando um bebê. Eduardo Brandão nem olhou para Helena. Falou alto para os outros jurados, como se ela não estivesse ali. Alguém explicou para ela que isso aqui não é creche? Risos baixos se espalharam pela mesa. A bolsa de Helena escorregou do braço e caiu no chão. Ninguém se moveu para ajudar. Mas aquele palco não era o começo da história de Helena. Era o fim de uma longa jornada invisível. Ela vivia no Abrigo São Vicente, na zona sul da cidade. Um lugar limpo, mas lotado. 52 pessoas dividindo beliches, banheiros e a mesma rotina sufocante. Helena dormia na cama de cima, perto da janela. A filha, Laura, dormia ao lado dela, numa caixa de papelão forrada com cobertores doados. Todas as noites, depois que as luzes se apagavam e o abrigo silenciava, Helena cantava, baixinho, quase sussurrando, canções antigas, melodias que ela nem sabia de onde vinham. Músicas que pareciam brotar sozinhas, como se sempre estivessem ali, esperando. Laura adormecia ouvindo, e Helena continuava cantando, porque se parasse, o silêncio trazia pensamentos que ela não conseguia enfrentar. No começo, ninguém comentava. Depois, as pessoas começaram a parar. Funcionários que passavam pelo corredor ficavam parados na porta. Mulheres que não conseguiam dormir se sentavam nas camas e ouviam. Ninguém aplaudia, ninguém pedia bis, apenas ouviam. Uma noite, Célia, a coordenadora do abrigo, parou na porta do quarto. Ficou ali por 5 minutos. Quando Helena terminou, Célia não disse nada. Apenas acenou com a cabeça e saiu. Mas na manhã seguinte, durante o café, Célia trouxe o celular e mostrou para Helena. Show de talentos aberto. Inscrições até sexta-feira. Helena leu o anúncio e devolveu o celular. Não tenho dinheiro para isso. Quanto custa? R$ 150. Célia guardou o celular. Esquece. Mas Célia não esqueceu. Naquela tarde, ela reuniu 6 funcionários na cozinha. Mostrou o anúncio, explicou a situação. Ela canta todo dia, vocês já ouviram, ela tem talento de verdade. Um dos funcionários cruzou os braços. E daí? Ela não tem dinheiro. A gente também não. Célia bateu a mão na mesa. A gente junta. Silêncio. R$ 25 cada um. 6 pessoas. Dá os 150. Ninguém respondeu. Célia tirou uma nota amassada do bolso e jogou na mesa. Eu tô dentro. Um por um, os outros tiraram dinheiro das carteiras. Notas de 10, de 5, moedas. No fim da tarde, eles tinham R$ 163. Célia preencheu a ficha de inscrição sozinha. Nome, documento, telefone de contato. Pagou a taxa. Confirmou a vaga. Só depois foi avisar Helena. Encontrou ela no pátio dando comida para Laura com uma colher de plástico. Helena, ela levantou os olhos. Você tem uma apresentação. Sexta-feira, 20h, Teatro Municipal. Helena franziu a testa. Do que você está falando? Do show de talentos. A gente te inscreveu. Helena ficou em silêncio por 3 segundos. Depois balançou a cabeça. Eu não pedi isso. Eu sei. Mas agora não é mais sobre querer. Você já está dentro. Helena baixou os olhos. A filha agarrou a colher e levou à boca. Eu não tenho roupa para isso. Não tenho com quem deixar a Laura. Célia se abaixou na frente dela. Então, leva ela. E usa a roupa que você tem. Porque o que importa não é o que você veste. É o que sai da sua boca quando você abre ela. Helena não respondeu. Mas na sexta-feira, às 19h30, ela estava na porta do abrigo, segurando a filha, vestindo a única blusa limpa que tinha, e Célia estava ao lado dela, segurando a bolsa de fraldas. Vamos! Mini conflito interno. No ônibus, Helena quase desceu 3 vezes. Na primeira parada, ela olhou para a porta. Pensou em descer, voltar, desistir. Laura mexeu no colo. Helena ficou.
Na segunda parada, uma mulher entrou e sentou ao lado. Olhou para Laura e sorriu. Que bebê lindo! Helena agradeceu baixinho. A mulher perguntou: vai para onde com ela a essa hora? Helena hesitou. Um evento. Que legal. A mulher desceu na parada seguinte. Helena apertou Laura contra o peito e pensou: eu não deveria estar fazendo isso. Mas quando o ônibus chegou ao ponto final, ela desceu. E quando viu o teatro à frente, enorme, iluminado, cheio de gente entrando, ela quase virou as costas. Mas Célia segurou o braço dela. Você já chegou até aqui. Helena olhou para a filha. Laura olhou de volta, com aqueles olhos grandes e calmos. E Helena respirou fundo, porque se ela não entrasse naquele teatro agora, nunca mais teria coragem de tentar qualquer coisa. Então, ela deu o primeiro passo. E, sem saber, entrou no lugar onde seria humilhada na frente de 300 pessoas. Mas também no lugar onde sua vida inteira iria mudar. Quando Helena atravessou a porta do teatro, o segurança olhou para ela, depois para o bebê, e franziu a testa. Esse evento não permite crianças. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O segurança olhou para Helena, depois para Laura no colo dela, e franziu a testa. Esse evento não permite crianças. Helena sentiu o chão sumir. Célia deu um passo à frente. Ela está inscrita. Pagamos a taxa. O segurança checou a lista. Está aqui, mas não tem nada sobre criança. Ela não tinha com quem deixar. Não é problema meu. Célia abriu a boca para insistir, mas uma mulher de terno cinza apareceu atrás do segurança. Coordenadora do evento. Olhou para Helena, para o bebê, para a roupa simples. Ela pode entrar, mas se a criança fizer barulho durante as apresentações, vai ter que se retirar. Helena assentiu rápido demais. Pode deixar. Ela não vai chorar. A coordenadora não pareceu convencida, mas acenou com a cabeça e se afastou. Helena entrou, e o contraste bateu como um soco. O saguão do teatro era imenso, piso de mármore polido, lustres de cristal pendurados no teto, paredes revestidas de madeira nobre. Tudo brilhava, e as pessoas, candidatos vestidos com roupas de marca, mulheres de salto alto, maquiagem impecável, cabelo feito em salão, homens de terno, alguns carregavam instrumentos caros em estojos de couro. Helena estava usando uma blusa de malha desbotada e uma calça jeans velha. A bolsa de fraldas era de tecido rasgado nas alças. Ela parou perto da entrada. Célia ficou ao lado, mas não disse nada. Um casal passou por elas. A mulher olhou para Helena. Olhou para Laura. Desviou o olhar rapidamente e sussurrou algo para o marido. Ele deu uma risada baixa. Helena fingiu não ouvir. Mais à frente, um grupo de 3 candidatas conversava em voz alta. Uma delas viu Helena e cutucou a amiga com o cotovelo. As 3 olharam ao mesmo tempo. Depois voltaram a conversar, abaixando o tom. Helena apertou Laura contra o peito. Um homem de terno preto passou carregando um violão. Olhou para Helena, para o bebê e balançou a cabeça devagar, como quem vê algo fora do lugar. Célia tocou o braço dela. Ignora. Mas era impossível ignorar, porque não eram só os olhares. Era o silêncio que se formava quando Helena passava. Era o jeito como as pessoas se afastavam, como se ela ocupasse mais espaço do que realmente ocupava. Laura se mexeu no colo e resmungou. Helena balançou ela devagar. Shh, tá tudo bem. Mas não estava. Uma funcionária do teatro passou com uma prancheta chamando nomes. Quando chegou perto de Helena, parou. Olhou para a lista, olhou para Helena, olhou para Laura. Você é a... Helena? Sou. A funcionária marcou algo na lista. Não sorriu, não disse boa sorte. Apenas virou e seguiu chamando outros nomes. Célia se inclinou e sussurrou. Essa gente é tudo igual. Acha que talento vem de berço. Helena não respondeu. Estava ocupada tentando acalmar Laura, que começava a se agitar.
Perto do corredor que levava aos camarins, um grupo de candidatos observava Helena de longe. Um deles, um rapaz de camisa social branca, apontou discretamente. Os outros olharam. Um deu risada. Helena viu, mas continuou andando. Porque desistir agora seria pior do que aguentar aqueles olhares. Ela encontrou um banco vazio perto da parede e sentou. Laura estava inquieta. Helena tirou uma mamadeira da bolsa e ofereceu. A menina agarrou e começou a mamar. Do outro lado do saguão, duas mulheres elegantes observavam. Uma delas comentou algo. A outra fez uma careta de desaprovação. Célia sentou ao lado de Helena. Quer que eu segure ela um pouco? Não, ela está tranquila agora. Mas Helena sabia que aquilo não ia durar. E sabia que, quando subisse naquele palco, todos aqueles olhares estariam lá, julgando, esperando ela fracassar. Na outra ponta do saguão, um fotógrafo circulava entre os candidatos, tirando fotos para o material de divulgação do evento. Ele fotografou a jovem loira, fotografou o rapaz do violão, fotografou 3 candidatas que posavam juntas, sorrindo. Quando passou perto de Helena, olhou para ela. Hesitou. Levantou a câmera, mas antes de clicar, abaixou de novo e seguiu em frente. Como se ela não valesse o registro. Helena viu, sentiu o peito apertar, mas não disse nada. Laura se mexeu no colo e deixou cair a mamadeira. O objeto rolou pelo chão de mármore fazendo barulho. Algumas cabeças viraram. Helena se abaixou rápido, pegou a mamadeira e limpou na própria blusa. Um homem de cabelo grisalho, parado perto da porta dos camarins, observou a cena e balançou a cabeça como quem assiste a algo constrangedor. Célia percebeu e sussurrou irritada. Esse povo acha que está num desfile de moda. Esqueceram que vieram aqui para cantar. Helena não respondeu. Apenas segurou Laura com mais força, porque cada segundo naquele lugar era uma nova humilhação silenciosa. Cada olhar era uma sentença. Cada desvio de rosto era uma confirmação de que ela não pertencia ali. E o pior, ela começava a acreditar nisso. Um sino tocou. A funcionária da prancheta apareceu de novo. Atenção, candidatos! Em 5 minutos começa a chamada para o palco. Ordem alfabética, preparem-se. O saguão se mexeu. Candidatos se levantaram, ajeitaram roupas, conferiram instrumentos. Helena ficou sentada. Célia tocou o ombro dela. Respira. Helena respirou fundo, mas o ar não chegava direito nos pulmões. Porque ela sabia que dali a alguns minutos teria que atravessar aquele saguão cheio de gente rica, subir num palco sob holofotes e cantar na frente de jurados que já tinham decidido, antes mesmo de ouvi-la, que ela não pertencia àquele lugar. E o pior, parte dela concordava com eles. Mini conflito. A funcionária começou a chamar os nomes. Amanda Ferreira! Uma jovem loira de vestido azul se levantou e seguiu para o corredor. Aplausos educados ecoaram. Bruno Costa! Um rapaz de terno seguiu. Mais aplausos. Carolina Mendes! Mais uma candidata. Sempre bem vestidos. Sempre confiantes. Helena olhou para Laura. A menina tinha terminado a mamadeira e agora brincava com a alça da bolsa. Célia sussurrou. Falta pouco. Helena assentiu, mas suas mãos tremiam, porque ela sabia que o nome dela estava chegando. E quando chegasse, tudo iria piorar. Helena! A voz da funcionária cortou o saguão. Todo mundo parou e olhou, porque a candidata que estava sendo chamada era impossível de ignorar. E agora todos queriam ver o que ia acontecer. Helena se levantou. Laura estava quieta no colo, mas Helena sentia o peso dela triplicar a cada passo. Célia apertou a mão dela. Vai lá, mostra para eles. Helena atravessou o saguão. Os candidatos abriram caminho, não por educação, mas porque ninguém queria ficar perto. A funcionária esperava na entrada do corredor. Por aqui. Helena seguiu. O corredor era longo, mal iluminado. As paredes eram de tijolo exposto, nada do luxo do saguão. No fim, uma porta dupla. A funcionária empurrou. Palco à esquerda, boa sorte.
A porta se fechou atrás de Helena, e ela viu o teatro pela primeira vez. 300 lugares, plateia lotada, luzes baixas, e bem à frente, a 3 metros do palco, a mesa dos jurados. 3 pessoas sentadas. À esquerda, uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos de grau, blusa branca. A aparência séria, mas neutra. No centro, um homem mais velho, careca, terno marrom. Ele folheava papéis sem olhar para o palco. E à direita, Eduardo Brandão. 40 e poucos anos. Cabelo escuro penteado para trás. Terno cinza impecável. Relógio de ouro no pulso. Postura ereta, quase arrogante. Ele foi o único que levantou os olhos quando Helena entrou. E não foi um olhar neutro. Foi um olhar de quem avalia, julga e descarta em 3 segundos. Helena parou na lateral do palco. Laura se mexeu no colo. Helena ajeitou a criança no ombro. Eduardo se virou para a mulher ao lado. Quantos ainda faltam? 7. Ele suspirou alto o suficiente para Helena ouvir. Isso nunca acaba. A mulher não respondeu. Eduardo pegou um copo de água e bebeu devagar. Colocou o copo de volta na mesa com um ruído seco. Então, olhou para Helena de novo. Dessa vez, por mais tempo. Seus olhos desceram. Viram a blusa desbotada, a calça velha, a bolsa rasgada, o bebê no colo. Ele inclinou a cabeça como quem tenta entender algo absurdo. Depois, sem tirar os olhos dela, disse em voz alta: "Interessante." Helena não respondeu. Eduardo folheou a ficha de inscrição, um meio sorriso no rosto. Ficha bem minimalista. Ele levantou os olhos. Helena, só isso. Silêncio. Ele continuou com falsa cordialidade. Experiência profissional, em branco. Formação musical, em branco. Olhou para os outros jurados, como quem compartilha uma piada interna. Estamos elevando o padrão hoje, pessoal. Risadas baixas vieram da plateia. Não muitas, mas o suficiente para ecoar. A mulher de óculos olhou para Eduardo com reprovação, mas não disse nada. O homem careca nem levantou os olhos dos papéis. Eduardo cruzou os braços e se recostou na cadeira. Olha, eu só quero entender a lógica. Você trouxe um bebê para uma apresentação. Isso é uma escolha criativa. Helena apertou os lábios. Laura se mexeu de novo. Helena balançou ela devagar, tentando manter a calma. Eduardo continuou com um tom condescendente. Não me leve a mal, mas a gente avalia profissionalismo aqui. E isso... Ele gesticulou vagamente. Não passa essa impressão. A mulher de óculos finalmente falou. Eduardo, vamos manter o respeito. Ele levantou as mãos em falsa rendição. Eu tô sendo respeitoso. Só tô sendo realista. Olhou para Helena novamente. Mas enfim, você tá aqui. Pagou a inscrição. Então, 60 segundos. Mostre o que você tem. Ele olhou para o relógio como quem já estava entediado. E só para constar, se o bebê começar a chorar, a gente vai ter que parar. Por questão de bom senso. Helena não se mexeu, porque naquele momento ela percebeu algo. Eduardo Brandão não estava ali para julgar talento. Ele estava ali para esmagar quem ele considerava inferior. E ela era a vítima perfeita. Mini conflito interno. Helena olhou para Laura. A menina olhou de volta. Olhos grandes, calmos, confiantes. E Helena pensou, se eu sair agora, vou ensinar para ela que a gente desiste quando alguém grita mais alto. Respirou fundo. Então deu um passo à frente. Eduardo viu o movimento e sorriu. Ah, então você realmente vai tentar. Perfeito. Ele olhou para a plateia e disse alto. Isso vai ser rápido. Helena subiu os 3 degraus que levavam ao palco. Cada passo ecoava no silêncio. A plateia observava. 300 pessoas esperando o desastre acontecer. Eduardo Brandão se recostou na cadeira, braços cruzados, um sorriso de canto nos lábios. Ele já tinha decidido. Aquilo seria rápido.
Helena parou no centro do palco. As luzes bateram no rosto dela. Laura piscou, incomodada, e virou o rostinho para o ombro da mãe. Eduardo bateu a mão na mesa. Opa, espera, antes de começar, eu preciso saber uma coisa. Helena olhou para ele. Você vai cantar segurando o bebê? Tipo, literalmente com ela no colo? Helena assentiu. Eduardo soltou uma risada curta, descrente. Você tá brincando. Olhou para os outros jurados. Ela tá brincando, né? Porque em 15 anos de júri, eu nunca vi alguém achar que isso seria aceitável. A mulher de óculos se mexeu na cadeira desconfortável, mas não disse nada. O homem careca finalmente levantou os olhos e olhou para Helena, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Eduardo continuou. Olha, vou ser direto com você. Isso aqui não é lugar para esse tipo de cena. A gente está avaliando profissionalismo, técnica, presença de palco. E você acha que segurar um bebê enquanto canta demonstra alguma dessas coisas? Helena não respondeu. Eduardo esperou. 3 segundos. 5. Então disse, com falsa preocupação. Olha, eu só quero ter certeza que você entende a situação. Ainda dá tempo de reconsiderar. Sem julgamentos. Risadas dispersas vieram da plateia. Algumas pessoas riram baixo. Outras abafaram o riso. Helena sentiu o rosto esquentar, mas manteve os olhos fixos em Eduardo. Ele percebeu e arqueou uma sobrancelha. Determinação. Interessante. Laura começou a se mexer mais no colo de Helena. A criança sentia a tensão. Começou a choramingar baixinho. Eduardo apontou discretamente. Viu? A pequena já está sentindo o ambiente. Talvez seja um sinal. Helena balançou Laura devagar, tentando acalmá-la. Ela está bem. Eduardo deu um meio sorriso. Se você diz... Mas se ela começar a chorar durante a apresentação, você entende que a gente vai ter que interromper, né? Por uma questão de bom senso. Laura choramingou mais alto. Helena a apertou contra o peito, sussurrando palavras que só a filha podia ouvir. Helena olhou para ele, depois para a plateia, depois para Laura. E então, pela primeira vez, Helena falou mais de 2 palavras seguidas. Ela não vai chorar. A voz dela era baixa, mas firme. Eduardo piscou, surpreso. Depois sorriu de canto. Confiança. Gosto disso. Ele fez uma pausa. Espero que seja justificada. Eu sei. Helena o interrompeu antes que ele continuasse. Eduardo travou. Olhou para ela, genuinamente surpreso. A mulher de óculos olhou para Helena com surpresa. O homem careca levantou as sobrancelhas. Na plateia, o silêncio ficou mais denso, porque ninguém esperava que Helena reagisse. Eduardo recuperou a compostura, mas algo mudou em sua postura. Certo. Então, vamos ver do que você é capaz. Helena não respondeu. Apenas ajeitou Laura no colo, posicionando a criança de forma que a cabecinha descansasse no ombro dela, virada para o lado oposto da plateia. Laura parou de choramingar. Ficou quieta, como se soubesse que precisava ficar quieta. Eduardo observou, e pela primeira vez pareceu inseguro, mas recuperou rápido. Ótimo, 60 segundos. Pode começar quando quiser. Helena respirou fundo. Eduardo olhou para o relógio. 60 segundos. Começando agora. O teatro ficou em silêncio absoluto. 300 pessoas esperando. Eduardo esperando. E Helena, parada no centro daquele palco, com a filha no colo, prestes a fazer a única coisa que sabia fazer. Momento decisivo. Ela fechou os olhos por um segundo. Apenas um. E quando abriu, algo mudou. Não na plateia. Não nos jurados. Nela. Porque Helena percebeu que não importava o que Eduardo Brandão dissesse, não importava quantas pessoas rissem, não importava se ela fosse expulsa dali em 10 segundos. Ela já tinha perdido tudo na vida, menos a voz, e ninguém podia tirar isso dela. Helena abriu a boca, e a primeira nota saiu. Eduardo parou de sorrir. Helena abriu a boca.
A primeira nota saiu. E o mundo parou. Não foi imediato. Nos primeiros 2 segundos, Eduardo ainda tinha o sorriso de canto. A plateia ainda esperava o desastre. Mas então a nota continuou. E tudo mudou. A voz de Helena não era técnica, não tinha vibrato estudado. Não tinha os floreios que professores de canto ensinam. Mas tinha algo que nenhuma técnica consegue fingir. Verdade. A nota cresceu, encheu o teatro, subiu até o teto e tocou cada pessoa naquela plateia de um jeito que nenhum deles esperava. Eduardo parou de sorrir. A mulher de óculos levantou a cabeça lentamente. O homem careca largou a caneta. Na plateia, a mulher de cabelo loiro platinado, que segundos antes cochichava sobre Helena, ficou imóvel. O marido ao lado dela abriu a boca, mas não disse nada. O homem de óculos escuros, na quinta fileira, se endireitou na cadeira. Os seguranças no fundo do teatro se entreolharam, confusos. E Helena continuou cantando. Ela não escolheu uma música famosa, não era uma balada conhecida. Era algo antigo, quase esquecido. Uma canção que ela cantava todas as noites no abrigo, quando tudo silenciava e só restavam ela e Laura. Não havia instrumentos, apenas a voz dela. E Laura quieta no colo, como se soubesse que aquele momento era sagrado. Helena cantou a primeira estrofe. Sua voz subia e descia com uma naturalidade assustadora. Não havia esforço visível, não havia performance. Apenas emoção crua, sem filtro. Eduardo tentou recuperar a compostura. Olhou para a ficha de inscrição, como se procurasse algo para criticar. Mas suas mãos estavam paradas. Ele não escrevia nada. A mulher de óculos tinha os olhos fixos em Helena. Ela não piscava. O homem careca se inclinou para a frente, apoiando o cotovelo na mesa, o queixo na mão, completamente absorto. Na plateia, o silêncio era absoluto. Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu. 300 pessoas segurando a respiração. Helena fechou os olhos. E quando fechou, algo se libertou. A segunda estrofe veio mais intensa, mais profunda. Como se ela estivesse cantando não para aquela plateia, mas para si mesma. Para todas as noites que dormiu em abrigos. Para todas as vezes que foi invisível. Para todas as humilhações que engoliu em silêncio. E a plateia sentiu. Na sexta fileira, uma mulher levou a mão ao peito. Os olhos dela começaram a marecer. Na 10ª fileira, um homem apertou os lábios, tentando segurar a emoção. Célia, parada na lateral do teatro, tapou a boca com as mãos. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Eduardo olhou para os outros jurados. Depois olhou para a plateia. Depois olhou de volta para Helena. E pela primeira vez em 15 anos de júri, ele não sabia o que dizer. Porque aquilo que estava acontecendo no palco não era uma apresentação. Era uma revelação. Helena abriu os olhos e entrou na parte final da música. A voz dela subiu. Atingiu uma nota aguda que parecia impossível e sustentou. 3 segundos. 5. 7. A nota não vacilou, não tremeu. Permaneceu firme, perfeita, arrepiante. E então, suavemente, ela desceu. A música terminou. Silêncio. Absoluto. Ninguém se mexeu. Helena ficou parada no palco, segurando Laura. A criança continuava quieta, a cabecinha no ombro da mãe, como se tivesse dormido. 5 segundos de silêncio. 10. Eduardo olhou para baixo. Seus dedos tamborilavam na mesa, nervosos. Ele abriu a boca para falar, mas fechou de novo. A mulher de óculos tinha os olhos marejados. Ela piscou rápido, tentando disfarçar, mas a emoção estava estampada no rosto. O homem careca não se mexia. Apenas olhava para Helena, como quem vê algo que não deveria existir. Foi a plateia que quebrou o silêncio. Alguém começou a bater palmas, devagar. Uma pessoa, depois 2, 3. E então o teatro explodiu. Aplausos ecoaram. Pessoas se levantaram.
A mulher na 6ª fileira estava chorando abertamente. O homem na 10ª fileira batia palmas com força, a cabeça baixa. Célia gritou do fundo: "Isso! Isso!" E continuou batendo palmas, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Mas Eduardo não bateu palmas. Ele ficou sentado, olhando para Helena com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Raiva? Choque? Vergonha? Talvez tudo isso junto. A mulher de óculos se levantou e começou a aplaudir. O homem careca fez o mesmo. Eduardo continuou sentado. Helena não se mexeu, não sorriu, não acenou. Apenas ficou ali, segurando a filha, esperando. Os aplausos continuaram por 20 segundos. 30. Até que a mulher de óculos levantou a mão, pedindo silêncio. A plateia se acalmou. As pessoas sentaram de novo. Eduardo ainda estava calado. A mulher de óculos limpou a garganta. "Helena!" Sua voz estava embargada. Eu não sei nem por onde começar." Ela olhou para os papéis na frente dela, mas não leu nada. "Eu já avaliei centenas de candidatos, profissionais com anos de carreira, pessoas com formação em conservatório, e eu nunca ouvi algo assim." Ela fez uma pausa. "Você não precisa de técnica. Você já tem algo muito mais importante. Você tem alma." O homem careca assentiu lentamente. "Concordo, completamente." Ele olhou para Helena. "Isso foi extraordinário." Helena respirou fundo. Suas pernas tremiam, mas ela não deixou transparecer. Todos os olhos se voltaram para Eduardo. Ele continuou em silêncio, olhando para a mesa, para a ficha de inscrição, para qualquer lugar, menos para Helena. A mulher de óculos olhou para ele esperando. "Eduardo?" Ele não respondeu. "Eduardo, você precisa dar seu parecer." Ele respirou fundo, levantou os olhos, olhou para Helena, e o que ela viu naquele olhar foi algo que ela não esperava. Não era admiração, era ressentimento. Mini conflito. Eduardo juntou os papéis devagar, organizou a pilha, colocou a caneta em cima. Então falou, a voz controlada, fria. "Foi interessante." A plateia ficou em silêncio. A mulher de óculos franziu a testa. "Interessante?" Eduardo olhou para ela. "Sim, interessante. Ela tem uma voz boa. Não vou negar isso." Ele olhou para Helena. "Mas voz boa não é suficiente. Você não tem experiência, não tem formação, não tem presença de palco adequada e trouxe uma criança para uma apresentação profissional, o que é, no mínimo, questionável." A plateia murmurou indignada. Eduardo continuou, ignorando. "Então sim, você canta bem, mas isso não te torna uma profissional." Antes que alguém pudesse responder, o homem careca se levantou e olhou diretamente para Eduardo. "Eu discordo, completamente." O teatro inteiro prendeu a respiração, porque aquele homem, conhecido por nunca elogiar ninguém, estava prestes a fazer algo que ninguém esperava. O homem careca se levantou, e o teatro inteiro ficou em silêncio, porque aquele homem era Otávio Lacerda, 63 anos, ex-diretor artístico da Ópera Municipal, produtor musical de 3 artistas que chegaram ao topo das paradas, e conhecido por uma coisa: nunca elogiar ninguém. Em 15 anos de júri, ele tinha dado apenas 4 notas máximas, e nenhum elogio público. Ele olhou para Eduardo, depois olhou para Helena, e disse com uma voz grave e pausada: "Eduardo, você acabou de cometer o erro mais constrangedor da sua carreira." Eduardo piscou, confuso. "Como?" Otávio não desviou o olhar. "Você humilhou essa mulher, na frente de 300 pessoas. Você a chamou de despreparada. Disse que ela não pertence a este palco. Disse que isso seria constrangedor." Ele fez uma pausa. "E então ela cantou, e provou que você não sabe reconhecer talento quando ele está bem na sua frente." Eduardo abriu a boca para responder, mas Otávio levantou a mão. "Eu não terminei." A plateia estava hipnotizada. Ninguém respirava.
Otávio se virou para Helena. Helena, o que eu acabei de ouvir não foi uma apresentação. Foi algo muito maior. Você não veio aqui para competir. Você veio aqui para ser ouvida. Ele desceu da mesa dos jurados. A mulher de óculos arregalou os olhos. Eduardo ficou paralisado. Otávio caminhou até o palco. Subiu os 3 degraus. Parou na frente de Helena e estendeu a mão. Meu nome é Otávio Lacerda e eu gostaria muito de conversar com você quando esse evento terminar. Helena olhou para a mão dele. Depois, olhou para o rosto dele. E ainda segurando Laura com um braço, estendeu a outra mão. Os dois apertaram as mãos. E o teatro explodiu de novo. Aplausos ensurdecedores. Pessoas se levantaram. Gritos de bravo ecoaram. Célia, no fundo do teatro, pulava e chorava ao mesmo tempo. Eduardo continuou sentado, o rosto vermelho, os punhos cerrados em cima da mesa. A mulher de óculos se levantou e começou a aplaudir também, um sorriso enorme no rosto. Otávio soltou a mão de Helena e se virou para a plateia. Silêncio, por favor. A plateia se acalmou, mas as pessoas continuaram de pé. Otávio olhou para Helena de novo. Você tem algo muito raro, e eu não estou falando só da voz. Estou falando de presença, de coragem, de autenticidade. Ele fez uma pausa. Quantas pessoas neste teatro teriam a coragem de subir aqui depois de serem humilhadas publicamente e ainda assim entregar uma performance como essa? Ninguém respondeu. Nenhuma. Otávio olhou para Eduardo. E é por isso que ela merece mais do que uma nota. Ela merece uma oportunidade real. Eduardo finalmente se levantou. Otávio, com todo respeito, você está exagerando. Ela cantou bem. Mas isso não significa que... Que o quê, Eduardo? Otávio o interrompeu. Que ela merece uma chance? Que ela tem talento suficiente? Ou você está com medo de admitir que estava errado? Eduardo ficou em silêncio. Otávio continuou. Você passou os últimos 10 minutos tentando expulsar essa mulher do palco. E agora que ela provou que você estava completamente errado, você quer minimizar o que aconteceu aqui. Ele balançou a cabeça. Isso é patético. A plateia murmurou, concordando. Eduardo cerrou os dentes. Eu só estou sendo realista. Ela não tem estrutura, não tem carreira, não tem nada. Otávio deu um passo em direção a ele. E por que você acha que ela não tem nada, Eduardo? Porque ela não teve as mesmas oportunidades que você. Porque ela não nasceu em berço de ouro. Porque a vida foi dura com ela. Ele apontou para Helena. Mas isso não tira o talento dela. Na verdade, isso torna o talento dela ainda mais impressionante. Eduardo não respondeu. Otávio se virou para Helena de novo. Helena, eu tenho uma proposta para você. Helena olhou para ele, ainda processando tudo. Mas antes que ele continuasse, algo aconteceu na plateia. Uma mulher na 8ª fileira se levantou. Ela limpou os olhos com as mãos e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Obrigada. Helena olhou para ela, confusa. A mulher continuou, a voz embargada. Obrigada por não desistir. Por continuar mesmo quando ele tentou te quebrar. Outras pessoas começaram a acenar, concordando. Um homem na 10ª fileira se levantou também. Você nos lembrou porque a gente ama música. Não é sobre dinheiro, não é sobre aparecer. É sobre isso, o que você acabou de fazer. Mais pessoas se levantaram, não para aplaudir, apenas para olhar para Helena, para testemunhar. Otávio esperou. Deixou o momento acontecer. Depois de alguns segundos, ele voltou a falar. Helena, eu tenho uma proposta para você. Eu quero te convidar para um evento fechado que vai acontecer daqui a 3 semanas. Um concerto exclusivo. Apenas artistas selecionados. Empresários, produtores, gente da indústria musical. Ele fez uma pausa. E eu quero que você cante lá. O teatro ficou em silêncio absoluto. Helena piscou, sem acreditar. Eu não entendi. É simples.
Você vai cantar em um evento onde as pessoas certas vão te ouvir. E se tudo der certo, você vai ter portas abertas que nunca imaginou. Helena balançou a cabeça lentamente. Mas por quê? Você nem me conhece. Otávio sorriu pela primeira vez. Porque eu conheço o talento quando vejo. E você tem, em abundância. Ele tirou um cartão do bolso e entregou para Helena. Esse é meu contato. Me liga amanhã. A gente acerta os detalhes. Helena pegou o cartão com a mão trêmula. Laura se mexeu no colo dela, acordando. A criança abriu os olhinhos e olhou para Otávio. Otávio sorriu para o bebê. E você pode trazer ela também. Não vai ter ninguém para dizer que não é apropriado. Ele olhou para Eduardo ao dizer isso. Eduardo desviou o olhar. Otávio desceu do palco e voltou para a mesa dos jurados. Mas antes de sentar, olhou para a plateia. Hoje vocês testemunharam algo raro. Guardem esse momento, porque daqui a alguns anos, quando o nome de Helena estiver em cartazes, vocês vão poder dizer: eu estava lá, no dia em que ela foi descoberta. A plateia explodiu de novo. Aplausos, gritos, assobios. Helena ficou parada no palco, segurando Laura, segurando o cartão, tentando acreditar que aquilo era real. Célia correu até o palco e subiu. Abraçou Helena com força. Você conseguiu! Você conseguiu! Helena não conseguiu responder. Apenas segurou Célia de volta, as lágrimas finalmente descendo pelo rosto. Eduardo pegou suas coisas e saiu da mesa dos jurados sem dizer uma palavra. Ninguém tentou pará-lo. Mas quando ele passou pelo corredor lateral, 2 candidatos que tinham se apresentado antes de Helena se afastaram. Não disseram nada. Apenas olharam. Eduardo sentiu. Apertou o passo e saiu pela porta dos fundos. No saguão, 3 candidatos que ainda esperavam para se apresentar ouviram os aplausos lá dentro. Um deles perguntou para a funcionária da prancheta: "O que está acontecendo?" Ela sorriu. "Algo que vocês vão querer ver, mas já perderam." De volta ao teatro, a mulher de óculos se aproximou de Helena. "Parabéns, de verdade. Você merece tudo o que está por vir." Helena assentiu, ainda sem palavras. Otávio observou tudo de longe, os braços cruzados, um pequeno sorriso no rosto, porque ele sabia. Aquela noite não era o fim de nada, era o começo. Quando Helena desceu do palco, segurando Laura e o cartão de Otávio, a plateia continuava de pé, aplaudindo. Mas antes de chegar à saída, Otávio a interceptou discretamente. "Só mais uma coisa." Helena parou. Ele baixou o tom para que só ela ouvisse. "Aquele evento que eu te convidei não é caridade, não é pena, é oportunidade real. Mas você precisa entender uma coisa." Helena olhou nos olhos dele. "O mundo lá fora não vai ser gentil com você. Tem gente pior que o Eduardo, gente que vai te testar, que vai duvidar, que vai querer te ver cair." Ele fez uma pausa. "Mas se você cantar como cantou hoje, eles não vão ter escolha a não ser escutar." Helena engoliu seco. "Eu não sei se consigo fazer isso de novo." Otávio sorriu de leve. "Você acabou de fazer na frente de 300 pessoas que queriam que você falhasse. Fazer na frente de 50 que querem te ouvir vai ser mais fácil." Ele tocou o ombro dela, um gesto paternal. "Me liga amanhã." E Helena: "Descansa. Você merece." E enquanto caminhava em direção à saída dos bastidores, Helena sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Helena saiu do teatro às 10h30 da noite. O evento tinha terminado há 1 hora, mas ela ficou nos bastidores, conversando com Otávio Lacerda. Ele explicou os detalhes do concerto. Deu o endereço. Disse que mandaria um carro buscá-la no dia. Helena mal conseguia processar. Célia estava ao lado, segurando Laura, que dormia profundamente. Quando finalmente chegaram à porta de saída, o frio da noite bateu no rosto de Helena. Ela respirou fundo. Célia entregou Laura de volta. "Você está bem?" Helena segurou a filha e olhou para o céu. Eu não sei o que eu estou sentindo. É choque, é normal.
Helena balançou a cabeça. Eu achei que ia ser expulsa. Achei que iam rir de mim e me mandar embora. Eles riram, e você calou a boca de todo mundo. Helena sorriu pela primeira vez desde que tinha subido no palco. Eu ainda não acredito que o Otávio Lacerda me deu o cartão dele. Acredita, porque aconteceu. As duas caminharam até o ponto de ônibus. A rua estava vazia, apenas alguns carros passando. Célia olhou para Helena. Sabe o que isso significa, né? O quê? Você não vai mais precisar dormir naquele abrigo. Helena parou de andar. Célia, não exagera. Não estou exagerando. Você vai cantar num evento com gente importante, gente que pode te dar oportunidades de verdade, emprego, dinheiro, futuro. Helena olhou para Laura. Eu só quero uma vida melhor para ela. E você vai ter, porque você lutou por isso. O ônibus chegou. As duas subiram. Helena sentou perto da janela, com Laura no colo. Célia sentou ao lado. O ônibus seguiu pela cidade vazia. Helena olhou pela janela. As luzes dos postes passavam rápido. Tudo parecia irreal. Laura dormia no colo dela, a respiração leve e constante. Helena olhou para o rosto da filha. Tão pequena, tão inocente. E pela primeira vez, desde que tinha saído do teatro, o medo bateu. E se eu não conseguir? Célia virou a cabeça. O quê? No próximo evento? E se eu não conseguir cantar de novo? E se hoje foi sorte? Célia segurou a mão dela. Helena, escuta. Você cantou no abrigo todas as noites por meses. Você cantou num teatro cheio de gente que queria te ver falhar. Você não precisa de sorte. Você só precisa abrir a boca. Helena balançou a cabeça. Mas aquele público era diferente. Tinha gente comum. No próximo evento vai ser só gente da indústria, gente que sabe de música de verdade. E daí? E se eles acharem que eu não sou boa o suficiente? Célia apertou a mão dela com mais força. Então eles são idiotas, igual o Eduardo. Helena soltou um riso nervoso. Célia tocou o ombro dela. Você tá pensando no quê? Em tudo, na cara do Eduardo quando o Otávio confrontou ele, nas pessoas da plateia chorando, no cartão que eu tô segurando. Ela tirou o cartão do bolso e olhou. Otávio Lacerda, produtor musical. Embaixo, um telefone e um e-mail. Helena guardou o cartão de novo, com cuidado, como se fosse desaparecer. Volta ao abrigo. Quando chegaram ao abrigo, já era quase meia-noite. A porta estava destrancada. Célia entrou primeiro, fazendo sinal para Helena ficar quieta. Mas quando Helena entrou, viu algo inesperado. 7 funcionários esperando na sala, todos acordados. Marcos, o segurança noturno, foi o primeiro a falar. E então, como foi? Helena sorriu, ainda processando. Eu consegui. Conseguiu o quê? Um dos jurados me deu o cartão dele, me convidou para cantar num evento, com gente importante. Silêncio. Depois, explosão. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Abraços, gritos, risadas. Dona Fátima segurou a mão de Helena. A gente sabia que você ia conseguir, por isso a gente pagou a inscrição. Helena olhou para todos eles, aquelas pessoas que juntaram R$ 25 cada uma, que acreditaram nela quando ela mesma não acreditava. Obrigada. A voz dela saiu baixa, embargada. Obrigada de verdade. Dona Fátima abraçou Helena. Você merece, filha. Você sempre mereceu. 3 semanas depois. O dia do concerto chegou. Mas 3 dias antes, Helena quase desistiu. Ela estava no abrigo, deitada na cama, olhando para o teto. Laura dormia ao lado. Célia entrou no quarto. Você ligou para o Otávio? Não. Helena. Eu não consigo, Célia. Eu não sei o que dizer. Não sei nem como me vestir. Não sei como agir perto daquelas pessoas. Célia sentou na beirada da cama. Você não precisa saber. Você só precisa cantar. E se eu travar? E se eu esquecer a letra? E se a Laura chorar? Célia respirou fundo. Então você improvisa. Então você canta outra música. Então você acalma ela e recomeça. Helena virou o rosto.
Eu tô com medo. Eu sei, mas o medo não vai embora. Você só aprende a cantar com ele. 2 dias depois, Helena ligou para Otávio. Confirmou presença. Aceitou o carro e quando o dia chegou, ela estava pronta. Otávio enviou o carro, como prometido. Um sedã preto, com motorista de terno. Helena vestiu a roupa que Célia tinha conseguido emprestada de uma amiga. Um vestido azul simples, mas bonito. Sapatos que quase serviam. Laura estava no colo, usando um macacão branco limpo. Célia ajeitou o cabelo de Helena pela 10ª vez. Você tá linda. Eu tô nervosa. Normal, mas você já passou pela parte difícil. Agora é só cantar. O motorista tocou a buzina. Helena respirou fundo, pegou Laura e saiu. O concerto. O evento era em um teatro menor que o primeiro, mas infinitamente mais elegante. 50 pessoas, todas importantes. Produtores, empresários, donos de gravadoras. Otávio recebeu Helena na entrada. Pronta? Acho que sim. Você vai ser a terceira a se apresentar. Quando eu te chamar, sobe no palco e faz exatamente o que você fez naquele show de talentos. Helena assentiu. Ela assistiu às 2 primeiras apresentações. Ambas eram boas, muito boas. Cantores profissionais com banda completa. E então foi a vez dela. Otávio subiu no palco. Senhoras e senhores, essa próxima artista é especial. Ela foi a grande revelação de um evento que aconteceu há algumas semanas. E eu estou muito orgulhoso de apresentá-la pessoalmente. Ele olhou para Helena. Helena. Ela subiu no palco. Sem banda. Sem microfone de lapela. Apenas um microfone fixo no centro. E Laura no colo. A plateia ficou em silêncio. Helena fechou os olhos, respirou fundo e começou a cantar. A mesma música, a mesma voz, a mesma alma. E mais uma vez, o mundo parou. Quando terminou, o silêncio durou 5 segundos. Depois, aplausos. Mas não apenas aplausos. 3 pessoas se levantaram. Depois 5. Depois toda a plateia. Otávio sorriu no canto do palco. Quando Helena desceu, 2 empresários já esperavam para falar com ela. Um deles se apresentou como dono de uma gravadora independente. Eu gostaria de marcar uma reunião com você. Semana que vem, tenho uma proposta de gravação. O outro, produtor de eventos, entregou um cartão. 3 apresentações nos próximos 2 meses, todas pagas. Me liga segunda-feira e a gente acerta os detalhes. Helena olhou para Otávio. Ele acenou aprovando. Ela pegou os 2 cartões e guardou com cuidado. Quando os empresários se afastaram, Otávio se aproximou. Viu? Eu disse que eles não teriam escolha. Helena sorriu, ainda tremendo. Eu achei que ia desmaiar no meio da música. Mas não desmaiou. E sabe por quê? Helena balançou a cabeça. Porque você não canta com a cabeça. Você canta com o coração. E o coração não trava. Ele olhou para Laura, que dormia tranquila no colo de Helena. Ela é sua maior força. Não se esqueça disso. Helena olhou para a filha. Eu não vou. Otávio estendeu a mão de novo. Bem-vinda à indústria musical, Helena. Vai ser difícil, mas você já provou que consegue. Os 2 apertaram as mãos. E dessa vez, Helena não estava mais assustada. 6 meses depois. Helena não morava mais no abrigo. Ela tinha um apartamento pequeno, mas era dela. Um quarto para ela, um quarto para Laura. Ela cantava 2 vezes por semana em eventos fechados. Gravou um EP que foi lançado em plataformas digitais. Nada grandioso. Mas era o começo. E toda sexta-feira à noite ela voltava ao abrigo São Vicente. Não para dormir, para cantar. Para as 52 pessoas que ainda moravam lá. Para os funcionários que acreditaram nela. Para Célia, que nunca deixou de estar ao lado dela. E em uma dessas noites, enquanto cantava na sala comum do abrigo, com Laura dormindo no colo, Helena olhou ao redor. Viu Dona Fátima chorando discretamente. Viu Marcos sorrindo no fundo da sala.
Viu Célia com os olhos marejados e percebeu algo. Aquele palco cheio de luzes e jurados não mudou sua vida. Foi aquela sala simples, cheia de gente que não tinha nada, que a transformou. Porque foi ali que ela aprendeu que voz não é sobre técnica, é sobre verdade. E ninguém pode tirar isso de você. Cena final. 3 meses depois do concerto, Helena estava em casa quando recebeu uma mensagem. Era de um número desconhecido. Ela abriu. Helena, aqui é o Eduardo Brandão. Eu gostaria de conversar com você. Sei que não mereço, mas gostaria de me desculpar pessoalmente. Helena leu a mensagem 2 vezes, depois apagou. Porque algumas pessoas merecem perdão, mas Eduardo Brandão não estava entre elas. E Helena estava ocupada demais construindo seu futuro para olhar para trás. Se essa história te tocou, não é por acaso. Tem gente talentosa por aí que só precisa de uma chance e de alguém que acredite. Se em algum momento você sentiu um nó na garganta, deixa seu like. Isso ajuda esse tipo de história a continuar sendo contada. E me conta nos comentários. Você já viu alguém ser julgado antes mesmo de abrir a boca? Vamos dar voz a quem quase nunca é ouvido.